Graças, paz, irmãos. Amém? Bendito seja o nome poderoso do Eterno, daquele que ressuscitou e vive para todo sempre. Amém? Sou o pastor Van, quero conduzir você a esse estudo aqui, que está mudando a tua vida. Está mudando a vida de milhares e milhares e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A escatologia é consumada. Então, voltando para cá, preste atenção aqui. O debate é sobre a geração. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A questão é, a quem Jesus se refere a geração? Qual geração? Os religiosos dos dias atuais, os teólogos dos dias atuais, dizem que a geração é do futuro. Ou para enganar melhor, é a raça dos judeus, que Deus conservou para ver todas as coisas do futuro. Já a escatologia consumada, que é mais próxima, que é mais favorável, que que causa menos prejuízo espiritual na minha e na tua vida, diz que Jesus já veio e que todas as coisas aconteceram no ano 70. Certo? Então, perceba que nessa escatologia, no sermão escatológico de Jesus, Jesus está se referindo a um grupo de pessoas. Quem era este grupo? Seus discípulos. Eles estão saindo do templo, a glória do templo, né? Um templo, ele era magnífico, esplêndido, que chamava a atenção de qualquer um que passava tanto perto como longe, o templo de Jerusalém, na época dos discípulos, na época de Jesus. E ele sai, Jesus diz, está vendo esse templo? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, os discípulos perguntam a Jesus, então nos ensina, me diga aí, nos instrua, o que vai acontecer, qual será o sinal até o fim do mundo, o que vai acontecer? Jesus senta com eles, em algumas pedras ali, no montezinho que tem, próximo ao templo, e vai agora falar toda a sua escatologia, dos últimos dias deles. A escatologia futura deles foi do ano 30, Jesus estava no ano 30, até o ano 70, 40 anos. Então a escatologia para eles seria iminente. Para o Apocalipse, que foi escrito no ano 69, porque o templo estava de pé, então um ano é iminente, meu irmão. Um ano é logo, é rápido, é já, é sem demora. Isto sim é um entendimento correto e honesto nas Escrituras. Muito bem. Então perceba que, e assentando-se ele, Jesus, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Então quem perguntou foram esses homens aqui, chamados e conhecidos como os discípulos de Jesus. E Jesus relatou no vídeo anterior, está lá o início de tudo. Agora vamos dar prosseguimento sobre este sermão aqui. Eu parei aqui no versículo 13. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem seria odiados? A igreja atual? Os pastores? Não. Os discípulos. Quem iria perseverar até o fim? Quem deveria perseverar até o fim? Os pastores dos dias atuais? Não. Quem? Os discípulos. 14. Por 14. O que é que diz 14? Olha o 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, profeta, quando vós virdes, a pergunta lógica, fundamental, crucial, está aqui. Ora, quando vos virdes, quem
iria ver esta abominação do assolamento no templo de Jerusalém. A igreja, calma, pastor, o terceiro templo, meu Deus, cada vez mais a religião não se segura nas suas invenções, nos seus enroleixos, nas suas mentiras, no seu engessamento na escritura. Quem iria ver? Vós quem? Os discípulos, não a igreja dos dias atuais. Jesus estava falando para os discípulos, Pedro, André, João, e versículo 3, está aqui, ó. Pedro, Tiago, João e André. Pedro, Tiago, João e André. Então, quando vocês quem? Pedro, Tiago, João, André, Judas. Está aqui, meu amigo, está claro aqui. Eles iriam ver a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem... aonde? Não posso falar. Os que estiverem no Rio de Janeiro, os que estiverem em São Paulo, não. Os que estiverem em Cabedelo, na Paraíba, não. Os que estiverem, deixa eu ver aqui, na África, não. Os que estiverem na China, não. Os que estiverem aonde, meu irmão? Judeia. Veja que é uma linguagem para os discípulos. Se fosse nos dias atuais, Jesus iria dizer assim, ó, e os que estiverem no centro da cidade, né, fujam para os montes. Mas os que estiverem na Judeia, vocês discípulos, Pedro, Tiago, João, ou qualquer um seguidor de vocês, desta geração de contemporâneos, os que estiverem... quando vocês ouvirem falar, e os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem iriam fugir para os montes? Os judeus e a sua família, os seus contemporâneos. É difícil, doutor de anel ou de anéis, fazedores de livros, é difícil entender esta linguagem aqui. Por que vocês complicam tanto? Porque vocês adulteram, estupram a Bíblia. Por que vocês fazem isso? Qual a intenção de vocês? É o que é dinheiro, vocês querem dinheiro, vão jogar no bicho, na loteria esportiva, vão jogar na Sena, no carnê de Silvio Santo. Quem sabe vocês não ganham, mas vocês deturpar, enganar, mentir, adulterar a Bíblia para botar uma coisa que já aconteceu para os dias de hoje. E isto chama-se injusto, é ser injusto. E isto corre o risco de vocês não serem salvos, sabia? Porque vocês enganam muito, é demais, tá bom. Já ganharam muito dinheiro, estão podres de rico, vocês têm fazenda, 60 mil cabeças de gados, vocês têm grandes prédios, grandes edifícios, vocês têm os melhores apartamentos do Brasil e no mundo, vocês têm os melhores carros, os filhos de vocês estão nas melhores escolas, enquanto os seguidores de vocês são pobres, mendigando. Chega, meu irmão, parem com isso, pelo amor de Deus, tá demais, vocês estão demais, é escândalo em cima de escândalo, e o pior de tudo é que vocês não falam a verdade, por isso que eles são enganados, pela mentira. Vocês são corruptos pela religião, pelo dinheiro. O amor ao dinheiro fez com que vocês destruíssem, né, o que era bom dentro de vocês, que era a escatologia, né, consumada. Agora não, colocaram tudo para o futuro. Pegaram esses textos aqui, Judéia, que estava lá no futuro, não sei nem se ainda existe. E vocês estão trazendo a Judéia. Para onde vocês vão colocar a Judéia nos dias de hoje? Aonde? No quintal de vocês. Só se for. Não dá, meu. Não dá. Ora, quando vocês discípulos, versículo 3, quando vocês virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, que foi no templo de Jerusalém. Isto aqui não pode acontecer.
nos dias de hoje, não podem fazer 10 templos imitando Jerusalém. Mas por quê? Por causa da linguagem, meu filho. Judeia. Os que estiverem na Judeia. Foi a linguagem coloquial, uma linguagem atual para os dias deles lá, para a geração deles. Jesus estava falando isso aqui. Fujam para os montes. Jesus está falando com os discípulos e não com vocês. Bando de religiosos enganadores, fazedores de livros, roubadores de dízimos dos outros, do dinheiro. Era bom que eles dessem para vocês um cacho de banana, 10 laranja, um saco, né? O dízimo da macaxeira, o dízimo do inhame, o dízimo da batata. Era bom para ver se vocês no instante iriam trabalhar e deixarem de ser sustentados na mamata, né? Mas infelizmente o povão gosta de ser enrolado. Então está aqui, ó. Quando vós quem? Os discípulos. Fujam para a Judéia. 15. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. Isso aqui não é para você, não. Era bom que fosse. Que isso aqui voltasse nos dias de hoje. Eu queria ver vocês sentadinhos, recebendo as ovelhas e os pacotinhos dos dízimos. Eu queria ver vocês nisso aqui, ó. Aí se vocês iam ser crente mesmo, aí eu queria ver. Mas infelizmente já aconteceu em 70. Mas era bom que fosse, né? 16. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar suas vestes. 17. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias da grande tribulação, naqueles dias, a grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, disse Jesus. Aqueles dias da grande tribulação que aconteceu, da maior perseguição aos judeus do ano 66 até o ano 72. E a queda do templo no ano 70. E a vinda e a consumação do reino em 70. A vinda de Jesus em 70. 18. Orai. Quem Jesus mandou orar aqui para que a vossa fuga não suceda no inverno? Jesus mandou você, testemunho de Jeová? Não. Testemunho de Jeová não pode orar no dia de sábado. Não, quem não pode é adventismo, não pode orar no dia de domingo, porque o dia de domingo é o dia é o diabo, é a marca da besta fera. Não tá, meu irmão. Isso aqui já aconteceu, meu amigo. Parem de enganar. Tá bom. Orai, quem? Os discípulos, Pedro, Tiago, João e André, os discípulos de Jesus, os seguidores dos discípulos de Jesus. Orai, pois, para que a vossa, quem? Os discípulos. A fuga dos discípulos, a vossa fuga não suceda no inverno. 19. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, naqueles dias, a grande tribulação em 70, haverá uma aflição tal, a expressão tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Preste atenção aqui. Olha como a religião te enganou. A você deste canal não, mas a você que talvez que esteja me ouvindo pela primeira vez. Eles dizem que houve uma pequena tribulação, mas haverá uma grande. Haverá respingo de grandes tribulações. Não, haverá tribulação na minha vida, na sua vida. Pode haver que caia uma pedra do céu que mate milhões de pessoas. Uma terceira grande guerra mundial, quarta grande guerra mundial, né? Pandemias e mais pandemias vão surgindo daqui para o final da minha e da tua vida. E Jesus vem? Não vem. Por quê? Preste atenção aqui, ó. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve antes de 70,
nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora. Outra observação importante, nem jamais haverá. Então pare com essa enganação que vai haver aí uma segunda, terceira, quarta, quinta tribulação. Esqueça isso. Já houve para eles. A tribulação agora é na minha e na tua vida. A guerra pode acontecer aí a qualquer momento. O Brasil pode entrar em guerra. A China, Estados Unidos, Japão, Alemanha. Pode entrar o mundo todo em guerra. Mas essa aqui já houve e nem jamais haverá a que houve em 70. Por quê? Exclusiva para Israel. Juízo para os judeus. Para ler um pouquinho, né? Então, 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, você e eu. Os judeus eleitos. Os judeus eleitos. Repito, os judeus eleitos. Que escolheu, abreviou aqueles dias. Abreviou. Na grande tribulação que houve em 70. 21. E então, se alguém vos disser, Jesus estava diante dos discípulos. Não, mas ele não se dirigiu para os discípulos, não. Jesus virou as costas para os discípulos e disse, se alguém vos disser religião evangélica, não dá. Não cabe nos contextos, não. Isto é enxertar, é acrescentar, é você forçar, dar de marreta, tem que aceitar. Tem que aceitar. Não dá, meu irmão. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo e ele ali, não acrediteis. Quem Jesus disse, a quem Jesus se dirigiu, que eles não deveriam acreditar. A isso aqui, ó, verso 21, agora versículo 3. A Tiago, olha só, assentados-se no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João, né, em particular, e André, lhe perguntaram. Quem fez a pergunta foi Pedro, Tiago, João e André. Quem responde? Jesus. Aí você vai vir aqui, ó, no 21, Jesus responde aqui, ó. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Pedro, não acredite. Tiago, não acredite. João, não acredite. Entendeu? E digam lá aos seus contemporâneos, não acreditem a eles, a geração deles. 22. Porque se levantará falsos cristos e falsos profetas. Naquele tempo, meu irmão, era o que mais tinha. Falsos cristos e falsos profetas. Estuda um pouquinho só. E farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até vocês, os escolhidos, até os apóstolos. Até vocês poderão ser escolhidos. Vocês quem? Pedro, Tiago, João e André. Versículo 4. Jesus está falando com eles e não conosco. 23. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Eita, presta atenção aqui, presta atenção. Por favor, preste atenção. Olha aqui, ó. Mas vós quem? Pedro, Tiago, João e André. Eis que de antemão vos tenho dito tudo. Vos quem? Olha quem Jesus disse tudo. Olha com quem Jesus estava conversando. Olha com quem Jesus estava conversando. Pedro, Tiago, João e André. Agora, lhe perguntaram. Agora olha o versículo aqui, ó, 23. Quem perguntou foram esses homens. E Jesus disse, mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo a eles. Jesus disse tudo a eles, e que eles passassem para as famílias, que eles passassem para os seus amigos, para os seus seguidores, para aqueles que iriam crer no nome de Jesus e os seus contemporâneos. Está entendendo? Glória a Deus. Jesus disse tudo a eles, e não há uma, mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo à geração futura. Tudo aos testemunhas de Jeová. Não, Jesus disse tudo aos doutores de anéis da Adventista do sétimo dia. Não, Jesus disse tudo aos pastores. Eles estão ricos de conhecimento, os pastores. Jesus disse tudo. Tudo a quem?
aos discípulos, meu irmão. É difícil entender? Não. É só ler, meu irmão. Deixa um pouco a preguiça de lado e vá ler. Se você ler Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, você entende tudo para quem Jesus estava falando, principalmente em Marcos 13, que Marcos traz o detalhe de quem estava ouvindo, aprendendo e iriam colocar em prática os discípulos. Jesus disse: olha, Pedro, Tiago, João e André, eu de antemão vos tenho dito tudo. 24. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. Ele vai falar da vinda de Cristo agora, em juízo. 25. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas, os poderes militar, poder civil, poder religioso, aqui. 26. E então verá vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e grande glória. Jesus disse que a eles que Jesus ia voltar, ia ter a segunda volta, né? 27. E ele enviará os seus anjos, os seus discípulos, os 12, e ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. 28. Olha só. Aprender. Quem deveria aprender sobre a vinda de Jesus, a grande tribulação, o princípio de dores e o reino eterno de Cristo Jesus? Quem? A quem Jesus estava falando que deveriam aprender? Nós, os adventistas, os religiosos pastores, teólogos evangélicos, não, as testemunhas de Jeová, não, a igreja católica deveria aprender isso aqui. Não, quem deveria aprender são os doutores da lei, né, dos dias atuais. Não, Jesus estava falando aqui com a geração futura, dos dias de hoje, com a raça dos judeus. Não, definitivamente não. Jesus estava falando com os discípulos e disse a ele: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Quem iriam saber? Os discípulos, Pedro, Tiago, João e André. Veja que Jesus começou a falar com eles. Jesus não trouxe nenhuma geração futura, Jesus não trouxe nenhuma raça dos judeus, mas Jesus continua falando com os discípulos. Toda a revelação revelou tudo a quem? Aos discípulos. Aqui Jesus continua a falar com os discípulos. 29. Assim também vós. Vós quem? Nós ou vós? Eles, os discípulos. Eles. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Preste atenção. É de graça. Não paga nada. É só dar o like. É só você confirmar aí e se inscrever no canal. Já está de bom tamanho. Se inscreva no canal, dá uma força ao teu irmão aí, ó. Assim também vós, os discípulos. Vós quem? Versículo 29. Vós quem? Pedro, Tiago, João e André. Assim também vós, Pedro, Tiago, João e André, quando virdes, quem iria ver? Pedro, Tiago, João e André, sucederem estas coisas, sabei, quem iria saber? Pedro, Tiago, João e André, que já está perto as portas. Que está perto as portas. Tudo! A vida de Jesus. Eles iriam ver. Aí chega o 30. O 30. Na verdade, Pedro, Tiago, João e André, digo que não passará a de hoje, a de agora, a deste momento, dos dias atuais, a geração de Pedro, de André, de Tiago, de João, de Paulo, de Judas, de Maria. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que todas estas coisas que eles iriam passar: princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e o estabelecimento do reino para sempre, de eterno, espiritual, de Cristo Jesus. Então Jesus estava falando para quem? Em verdade vos digo, vos quem? A nós ou a eles? A eles, que não passará esta geração. Jesus estava falando com a geração de quem? Dos discípulos.
Ele está falando com os discípulos, relatou tudo o que iria acontecer, até mesmo revelou a vinda dele para os discípulos e disse que esta geração, a geração deles, não iria passar. Ok? Então, uma observação. Quando ele diz aqui, ó, vos digo, presta atenção aqui, ó, na verdade, vos digo, Jesus dizendo aos discípulos, vos digo, está no presente do indicativo, dizendo que os acontecimentos que Jesus falou ali poderiam ocorrer naquele momento ou a partir daqui, vos digo. Jesus dizendo aos discípulos que os acontecimentos, princípio de dores, grande tribulação e a vinda de Jesus, vos digo, poderiam acontecer, tudo isso aqui, ó, acontecer a partir daquele momento, já estava acontecendo, ou a partir daqui poderia acontecer. Por quê? Porque esta palavra está no presente do indicativo. Vos digo. Então Jesus estava falando a quem? Vos digo, geração dos judeus, raça dos judeus. Vos digo, geração das testemunhas de Jeová. Vos digo, geração dos adventistas do sétimo dia. Não, pastor. Para ficar melhor, vos digo, pastores evangélicos. Não dá. Não dá. Vos digo aos discípulos. Vos digo que não passará a geração de vocês sem que todas estas coisas aconteçam. Presta atenção mais um pouquinho. Deixa eu ver meu tempo. Beleza. Presta atenção aqui que eu vou fechar aqui, você vai entender melhor. O versículo... Agora veja, Jesus continua falando com eles. 33, versículo 33. 33. Olhai. Quem deveria olhar? Os discípulos. Vigiai. Quem deveria vigiar? Os discípulos. E orai. Quem deveria orar? Os discípulos. Muito bem. Porque não sabeis quando será o tempo. Quem não iriam saber o tempo exato? Os discípulos. Beleza? Os discípulos. 33, né? Agora, vós quando virdes sabei. Então está aqui, ó. Orai, vigiai, olhai, vigiai e orai. Porque não sabeis. Os discípulos não iriam saber o tempo. Quando será o tempo. Certo? Mas Jesus deixou lá a geração. Agora, o dia e a hora, eles não iriam saber. Veja aqui, Mateus 24, 33. Então, Marcos 13, todo o sermão, todo o contexto de Marcos 13, ele está falando e se referindo a uma raça futura? Diga, não. Jesus está se referindo a uma geração dos dias atuais? Também não. Ou aos discípulos e para a geração dos discípulos? Aos discípulos e para a geração dos discípulos. Lá do versículo 1, 2, 3 e 4 você vai entender para quem Jesus estava falando ou a quem Jesus estava se referindo, né? A quem Jesus estava revelando, né? Todo o sermão escatológico e a sua segunda vinda. Mateus 23, 33. Mateus 24. Vamos aqui, Mateus 24, versículo de número 33. 33. 24, 33 diz. Igualmente, é o mesmo sermão. Só muda o escritor. De Marcos para Mateus. Mas Mateus 24 está dentro do programa de Lucas 13 e Lucas 21 e Marcos 13. É o mesmo sermão escatológico. Alguns detalhes diferentes de um do outro, mas o objetivo é o mesmo, é alcançar a geração de Pedro, de Paulo, de João, de Maria, de Jesus. Mateus 24, 33. Igualmente, quando virde todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Eles, e quando os discípulos virem todas essas coisas,
o abominável, né? Os romanos e os seus aliados, né? Querendo invadir Jerusalém, quando vires todas estas coisas, né? A revolta dos judeus contra a igreja de Pedro, de Paulo e de João, quando eles virem todas estas coisas antes do ano 70, sabei, quem? Os discípulos deveriam saber que ele, Jesus, estava próximo às portas. Eles iriam saber. Certo? 42, versículo 42. Ele diz aqui, ó, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quem deveria vigiar? Nós, não, eles, os discípulos. Eles iriam vigiar para aquele grande dia, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai, né? Designa, vigiai porque vocês não sabem, vocês, né? Ou vós aqui, designa as pessoas com as quais se fala. Vigiai porque vocês não sabeis, vocês, vós. Então, Jesus estava se dirigindo, falando com os discípulos. 44, estou já fechando aqui. 44, por isso estáis vós. Quem deveria estar preparados? A religião evangélica está preparada, né? Em cima dos dízimos, né? Em cima do ouro e da prata. Por isso estáis vós preparados. Quem? Vós? Os discípulos. A igreja de Pedro, de Paulo e de João. Estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A hora em que não penseis. Então quem deveria estar... Preste atenção. Jesus viria na hora em que não penseis. Quem não iria estar desatento? Os discípulos. Estai vós. Quem deveria estar preparado? Quem deveria estar preparados? Os discípulos. Jesus está falando com Pedro, Tiago, João e André. Vocês têm que estar preparados. É só você... Marcos 13, 4. 3 e 4. Vocês devem estar preparados. Vocês quem? Os discípulos. Também. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eles iriam estar distraídos quando Jesus voltasse. Iria encontrar os discípulos assim, ó. Não penseis. 44. 45. Quem é, pois, o servo fiel? 45 agora. Deixa eu botar aqui. Se você... Certo? Aí Jesus vai falar aqui, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre os seus servos. Jesus vai dar aqui uma pequena parábola, né? Para que eles entendessem, né? Bem-aventurado aquele servo, quando encontrar assim. 47, ele diz, em verdade, olha só o detalhe aqui, para finalizar. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Jesus continua falando com os discípulos, né? 48, ele diz, mas se aquele mau servo, 49, vê se ele tem mais alguma coisa para os discípulos. 50 e 51. Bom, aí você vem aqui agora Mateus 24, 34, né? Você vai perceber que esta geração é a geração dos discípulos. Por quê? Porque se Jesus, presta atenção aqui agora, se Jesus está preparando os seus discípulos para um grande evento, a grande tribulação e a sua vinda, Jesus disse que eles iriam ver, passar, se preparassem, olhai, vigiai, orai para aquele dia, né? Para que não sejam pegos de surpresa. Se Jesus está preparando estes homens aqui, Marcos 13, 3. Marcos 13, 3. Se Jesus está se referindo a estes homens, João, André, Tiago e Pedro, que eles iriam ver a abominação no lugar santo, no templo de Jerusalém, né?
que eles iriam abominar o templo com uma estátua, com sacrifício, né, de animais estranhos, com outra divindade, né, que o general romano entrou e abominou o templo de Jerusalém no ano 70, antes de tocar fogo. Jesus disse, eles iriam ver tudo isto aqui, certo? Como não acreditar que esta geração, certo? Como não acreditar que esta geração não era a geração dos discípulos? Se os próprios discípulos iriam passar pela grande tribulação, passaram. Se os próprios discípulos passaram o princípio de dores, grande tribulação, se os próprios discípulos viram, né, a vinda de Jesus, como não? Como não crer que esta geração foi a geração de contemporâneos, a geração dos discípulos? Olha só, se você ler Lucas capítulo 21, do versículo 5 ao 36, né, com o entendimento da graça, da revelação do Espírito, você vai perceber que tudo aquilo ali Jesus estava falando com os seus discípulos. Marcos 13, 3. Então, nós não temos dúvida nenhuma. Eu não tenho mais dúvida. Eu tinha dúvida, eu não tinha este conhecimento. Mas depois que veio o conhecimento, a revelação, depois que veio o entendimento correto na Bíblia, nas Escrituras, agora não tem, não me resta dúvida nenhuma. A escatologia é consumada. Jesus veio sim. Perceba que todo o contexto de Marcos 13, até a vinda de Jesus, Jesus está se referindo aos discípulos. Vigiai, vocês vão passar por isso, vocês vão ver isso, vocês terão isso, serão perseguidos, irão levar vocês às sinagogas, quem estiver na Judéia. O próprio contexto é um contexto judaico, temporal, daquela época. Não tem como acrescentar nem diminuir, não tem como querer você omitir. Por quê? A verdade está estampada na Escritura. Amém? Tá certo? Então, no próximo estudo, agora sim, eu vou provar para você que depois de tudo isso, eu nem preciso mais, né? Porque depois do próprio contexto, você já está mais do que sabido de que a escatologia é consumada e que Jesus veio em 70. Mas mesmo assim, eu vou provar para você dentro da sua Bíblia de que Jesus disse que voltaria no ano 70. Jesus disse que voltaria no ano 70. E no próximo estudo, tá bom? Deus te abençoe grandemente. Jesus já veio, está mais do que provado. O próprio contexto, texto, o próprio capítulo, né, de Mateus. Esse Marcos 13 está dentro de Mateus 24. Marcos 13, Mateus 24 também está dentro de Lucas capítulo 21. Então, esses capítulos 21 de Lucas, Marcos 13, Mateus 24, fala da vinda de Jesus. E Jesus está se referindo aos seus discípulos e à geração dos discípulos. Então, quando Jesus expressou isso aqui, Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu isso aqui, na verdade vos digo que não passará esta geração, Jesus estava dizendo aos discípulos, ok? E a geração dos discípulos, sem que todas estas coisas aconteçam, ou seja, tudo iria acontecer na presença dos discípulos, na vida dos discípulos e na geração dos discípulos. Se Jesus, repito, se Jesus diz que os discípulos iriam estar vivos na sua volta, que geração é essa? Quer duvidar? Leia o contexto. Você vai ver que Jesus não estava falando para uma geração, para a nossa geração. Jesus, nenhum contexto, nem de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, e nenhum desses contextos, você vai ver acrescentar a expressão raça dos judeus. Não pode, não dá para acrescentar aqui. Nem geração futura. E nem tampouco ele se dirigiu, né, aos adventistas do sétimo dia, nem aos religiosos evangélicos e nem também a raça das
testemunha de Jeová. Jesus estava se dirigindo, falando com os discípulos, eu vos digo, falando com os discípulos no sermão da montanha, e se dirigindo aos discípulos que iriam ver à sua volta e à geração dos discípulos, e ele disse, não vai passar esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Agora, a pergunta, pastor, quando foi que terminou esta geração aqui? Quando começou e quando terminou esta geração? Então, foi no período desta geração, que iniciou-se, e no fim desta geração, Jesus veio na segunda vinda. Amém? Dá o like. Próximo estudo. Não perca não o próximo estudo. Convida aí um irmão, uma irmã, 2, 3. Convida. Agora dá o like aí e se inscreva no canal. Se inscreva, né? E coloca lá um comentáriozinho, tá bom? Compartilha com força. Deus te abençoe grandemente. Lembre-se, só pra gente aqui voltar, versículo 3, aqui ó, assentando-se no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André, esses homens viram, voltaram, né, eles passaram por toda a escatologia, né, que se consumou em 70, todos os acontecimentos dentro da geração deles, né, perguntaram em particular a Jesus. Então foi esses homens que perguntaram e foi a esses homens que Jesus respondeu, e não a uma geração futura, e nem a nós, a igreja dos dias atuais, e nem a raça dos judeus. Jesus se referiu a eles e à geração deles. A escatologia consumada. Jesus voltou em 70. Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal. Amém? Glória a Deus.